Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Danilo aqui falando. Vamos tentar aqui de maneira um pouco diferente, né? Usando outra ferramenta, com uma aula gravada, disponibilizar a aula para assistir em qualquer momento, né? Enfim, até porque a gente, desde que começou aí a pandemia, tem usado basicamente o Meet com aulas online e está acabando aí já o ano e nós estamos caminhando aí para o fechamento do ano, já com as avaliações quase todas feitas, né? As notas dos trabalhos eu estou disponibilizando essa semana. Então, testar aqui outra ferramenta, até para a gente poder utilizar isso em um outro momento, né? Às vezes não acontece alguma coisa, não posso estar em sala, possibilidade de gravar um vídeo, deixar gravado, enfim, são recursos, né? Nós estamos nessa fase aí de aulas remotas e essas ferramentas existem, é interessante a gente fazer. Então, um pouco de trabalho, eu ainda estou meio virgenzão aqui no negócio, errando um pouco, mas estou aprendendo aqui a mexer e espero que funcione, tá? Vou fazer isso duas aulas, né? São dois vídeos, segunda e quarta, né? Que nós temos aulas. Aí na semana seguinte a gente volta a conversar com vocês pessoalmente e aí eu pergunto aí, faço um feedback para ver se adiantou alguma coisa, não adiantou, se vai servir, se continua fazendo assim, se muda, tá? É só um teste mesmo e espero que vocês compreendam aí que é necessário, às vezes, a gente fazer um pouco, alguma mudança aqui para tentar melhorar, se não melhorar, mas pelo menos ter opções, né? Para que a gente possa trabalhar de forma didática com vocês. O nosso assunto aqui, nós vamos retomar, nós estamos falando sobre gestão por competências, a gente teve um intervalo ali que a gente parou do conteúdo, porque foram as apresentações dos trabalhos do livro, então perdemos aí 3 aulas, né? Então vou dar uma retomadinha aqui no que a gente estava falando, para na sequência então colocar informações novas, tá? Então nós paramos aqui quando nós falamos sobre competências individuais, né? A ideia básica é que as competências individuais agregam valor para um diferencial competitivo para a organização. Então, quanto melhores forem as competências das pessoas, melhor agregação de valor essas competências vão trazer e, consequentemente, melhores resultados as empresas terão. Tá? Então, estudos mostram que a competência pode ser definida como a capacidade de resolver problemas e atingir objetivos propostos. Né? E, portanto, apresenta dois conceitos fundadores que devem ser considerados separadamente. Esses conceitos devem também ser medidos separadamente por meio de fórmulas adequadas. A competência pessoal tem seu lado operacional e seu lado humano, né? Então, a gente conversou já sobre isso, né? Do ponto de vista operacional, de resultados desejados, e do ponto de vista humano, a ideia de construto de conhecimento, habilidades e atitudes, que a gente chama de chá de competências, né? Então, do ponto de vista humano, o que a pessoa conhece, sabe e quer fazer, e do ponto de vista operacional, que tipo de resultado esse construto de competências entrega para a empresa do ponto de vista operacional, né? Da feitura da atividade e do resultado que essa atividade pode proporcionar. Tá? E aí nós falamos um pouquinho sobre algumas competências individuais, aqui para a gente retomar ainda, né? Porque já faz algum tempo que a gente falou sobre isso. As competências técnicas, né? O domínio de algumas atividades, né? Saber fazer as coisas, por exemplo, é muito importante. Competências intelectuais, relacionadas a aptidões mentais, né? Todos nós temos, reunimos, né, competências intelectuais distintas. Alguns desenvolvem algumas áreas do cérebro, outras, né? E por N motivos, físicos, biológicos, históricos de vida e tudo mais, a gente desenvolve níveis intelectuais diferentes e ou de estímulos, né, intelectuais diferentes
que reúne num construto de competências que nós temos intelectualmente falando, né? As competências cognitivas, que tem a ver principalmente com, como é que eu posso dizer, entender conceitos práticos, né? Quando você é, consegue raciocinar conceitualmente sobre uma atividade prática, você visualiza uma situação prática e você consegue entender um conceito por trás daquilo. Isso nós chamamos de competências cognitivas, né? Domínios conceituais. Muito importante no mundo do trabalho, talvez seja uma das competências que mais sejam valorizadas, né? Competências relacionais, que envolvem habilidades práticas das relações entre as pessoas, né? Saber se relacionar, saber se comunicar, saber se envolver. Não é todo mundo também que consegue desenvolver isso muito bem. Tem gente que às vezes é muito tímido, tem gente que é um pouco mais extrovertido. Mas não quer dizer que introversão ou extroversão significa bons relacionamentos. A gente que fala pelos cotovelos e um pé no saco, né? E já tem gente que é mais quieta e se dá super bem com as pessoas. E não necessariamente a comunicação em si que a quantidade de fala, né, que resume a pessoa em competências de relacionamento. Tem mais a ver aí com aceitação, com convívio, né, com capacidade de você trabalhar com diferenças, né? Isso que se considera mais competências relacionais. Então, as competências relacionais é a capacidade que você tem de convívio e relacionamento com os colegas. Competências sociais e políticas envolve aí as relações e participações em atividades da sociedade. Tem gente que é muito bom nisso, né? Participa de coisas fora do trabalho, se envolve ali com atividades, por exemplo, religiosas, né? De assistenciais, e conseguem, né? Desenvolver essas competências de maneira mais incisiva. As competências didáticas pedagógicas voltadas para o ensino, a fala, a orientação, treinamento. Competências metodológicas, a habilidade de aplicação de técnicas, né? Organização de trabalhos. É uma atividade também, é uma competência bem valorizada, que tem a ver com organização, né? Pessoas mais organizadas, né? Que tem uma metodologia de trabalho mais organizada, também é valorizado pelas empresas. E competências de liderança, né? A ideia é de você desenvolver competências para influenciar outras pessoas, de alguma forma, né? Então, essas são as competências individuais que a gente já tinha conversado com vocês em outro momento, tá? Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre as competências profissionais, que está relacionado principalmente com a habilidade, certo? Que as pessoas têm, né? Porque, assim, uma coisa é você ser ter competências próprias. Outras coisas é você conseguir aplicar essas competências próprias, certo? Então, os saberes, né, tem a ver com o resultado que a sua competência pode trazer. Então, envolve aí o saber agir, né, saber o que fazer, por que se faz, saber julgar, saber escolher, saber decidir. As ações, né, são coisas que muitas vezes a experiência ajuda a gente. Com o tempo, a gente começa a desenvolver mais habilidades, né, de saber agir, porque você tem eu posso dizer, você tem um respaldo, né, um histórico que já foi, você consegue com o tempo melhorar e, e conseguir identificar, né, melhores situações e como agir em cada situação como essa, certo? Você pode fazer isso, cortar etapas, né, para desenvolver isso.
prestando atenção em outras pessoas. Então, não só aprender com os seus erros, mas aprender também com os erros de outras pessoas, né? E aí você não repetir esse tipo de erro. Saber mobilizar, né? Saber mobilizar recursos de pessoas, recursos financeiros, materiais, criando sinergia entre eles. Lidar com pessoas com dinheiro é uma coisa, lidar com pessoas sem dinheiro é outra coisa. Então, se a sua equipe de trabalho tem recurso, tem verba, tem equipamento para fazer, é um jeito. Se não tem, é outro. Às vezes vai exigir de você muito mais capacidade de mobilização, né, de liderança, quando você tem recursos escassos, do que quando existem recursos em abundância. Então, a capacidade que você tem de utilização de recursos humanos, financeiros, materiais, etc., o esforço que você consegue de colaboração das pessoas está relacionado com o chamadas competências profissionais de saber mobilizar. Saber comunicar, né, tem a ver com a ideia de transmissão de informação, dar e receber, porque quando você a comunicação não é só falar, né, não é só escrever, você precisa absorver também. Então a comunicação é um processo de via dupla, né? Você expõe, mas você também recebe a informação. Você é um emissor e é um receptor. E a pessoa que consegue se comunicar bem é aquela que consegue tanto receber, processar e transmitir informações de maneira eficiente. A comunicação dentro de uma empresa, o processo de comunicação formal ou informal que a gente tem dentro de uma empresa, pode ser um mecanismo de sucesso para a empresa, né? Existem organizações que às vezes as coisas acontecem porque não existe comunicação entre setores, entre pessoas, não existe, os processos não são interligados em termos de informação, e aí às vezes tem trabalho repetido, tem trabalho errado. Então, quanto melhor o processo de comunicação, melhor é o resultado que você vai conseguir entregar. Então, saber se comunicar. Saber aprender, né, que tem a ver com a educação constante, né? O aprendizado é como nunca cessa, né? A gente nasce e vai aprendendo coisas por toda a vida, né? A cada momento da nossa vida existe necessidade de a gente aprender diferentes coisas, né? Por N motivos, certo? Eu estou usando aqui um recurso tecnológico que até então nunca havia usado, e a necessidade me fez tentar desenvolver isso. Então, é necessário que a gente tenha a cabeça aberta e tenha o espírito voltado para o aprendizado. Então, é uma competência que pessoas às vezes se recusam a aprender certas coisas, né? Mas, por exemplo, meu pai, né? Ele é um cara que não sabe, ele construiu ao longo da vida coisas que eu jamais conseguirei fazer. Meu pai é meio professor Pardal, assim, fez um trailer, um motorhome do zero, sabe? Enfim, constrói coisas até hoje, mas meu pai não sabe mexer no celular. Ele tem lá um telefone, mal e mal ele consegue ligar para alguém. Não trabalha danado, deixa deixar o contato assim meio que no primeiro ali para ele conseguir telefonar. Lá em casa da minha mãe na televisão tem dois controles, assim, controle da TV e controle da TV a cabo lá, claro, que ela tem lá. Meu pai não consegue ligar os dois, sabe? Tem que deixar um ligado porque ele não consegue apertar os dois botões de ligar lá e saber qual controle é qual, entendeu? Então, às vezes, chegou um momento da vida dele que achou que ele não precisava mais aprender as coisas, né? Mas não é assim, a gente precisa aprender sempre, né? Então, a capacidade de aprendizado é uma competência profissional. Saber comprometer-se, saber engajar-se, comprometer-se com os objetivos da organização. O saber comprometer-se, a gente apelida isso aí, no mundo corporativo, de vestir a camisa, né? Ah, o cara veste a camisa da empresa. De fato, é um pouco isso mesmo, né?
Existem pessoas. Às vezes o diferencial que se dá de um profissional para o outro, em termos de competência, é justamente essa capacidade da pessoa se comprometer com a empresa, né? O vestir a camisa mesmo. Às vezes tem um cara que é super talentoso, mas é meio relapso, não gosta muito, não assume muita responsabilidade. E já tem aquele outro que é super engajado, super comprometido. Às vezes não tem tanto talento quanto o outro que eu citei, mas compensa isso com todo o engajamento e também a capacidade que ele tem de mobilizar outras pessoas, né? Então, a capacidade de comprometimento conta muito no mundo empresarial e é uma competência profissional bastante importante e valorizada, né? Uma outra competência profissional importante é saber assumir responsabilidades, ser responsável, assumir os riscos e as consequências de suas ações e ser com isso reconhecido. O fato de assumir responsabilidades tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa, obviamente. Voltamos lá à ideia de conceitos de pessoa X, pessoas Y, né? Por mais batido que isso seja, mas ainda tem a ver com isso. Tem gente que não gosta muito de assumir responsabilidades, tem medo, prefere procurar um caminho mais tranquilo, burocrático, sem tantos riscos. Já tem gente que tem um perfil um pouco mais ousado e gosta de assumir um pouco mais de responsabilidades. É a lei de mercado de risco e retorno, né? Se tem menor o risco, menor o retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. A possibilidade de haver retorno, né? Então, assumir responsabilidade tem a ver com isso. Pessoas que gostam, que têm a predisposição a fazer, e são profissionais que encaram os problemas e as responsabilidades da vida e do trabalho. Tem gente que não gosta muito, né? Mas, independentemente disso, de gostar ou não gostar, é uma competência profissional que as empresas valorizam. Então, você tem que entender que assumir responsabilidades faz parte do jogo, tá? O que você não pode querer fazer é assumir todas as responsabilidades por fazer tudo, certo? Saber delegar, saber transferir trabalhos, né? Também uma competência profissional extremamente valorizada, né? Você não pode querer fazer tudo, né? As pessoas têm que colaborar com as outras. Então, você tem um nível de responsabilidades que você pode buscar. Pode ser que, eventualmente, com excesso, você acaba tendo um rendimento pior e acaba prejudicando o seu trabalho. Então, assumir um nível de responsabilidades condizentes com o que você pode fazer quanto trabalhador, como profissional, né? Ter ótica e estratégia, conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, identificar oportunidades e alternativas. É a ideia de você estar alinhado com os objetivos macro da empresa. Toda organização tem objetivos de curto, médio e longo prazo, tem uma estratégia de posicionamento do mercado, tem uma estratégia de encarar a concorrência, de encarar o cliente. A ideia é de você compreender as estratégias organizacionais e saber se comportar em função delas. Existem empresas com perfis diferentes de outras, empresas que são mais voltadas para preço baixo, outras para serviços sofisticados, empresas de inovação. Então, cada tipo de organização tem a sua estratégia de negócio e aí a sua competência profissional nesse sentido tem que estar alinhada com essa estratégia organizacional mais ampla que a empresa tem. Tá? Isso, né, a ideia de agregar valor. Então nós temos aqui as competências, as questões individuais, né, o seu construto de saberes, conhecimento, habilidades e atitudes que formam o seu chá de competências. Isso reflete nas suas competências profissionais, que são os seus saberes, né? Saber agir, saber mobilizar, saber transferir, saber aprender, saber engajar-se, ter visão estratégica.
e saber assumir responsabilidades. Isso vai fazer com que esse conjunto de competências individuais e profissionais que você tem vai refletir num resultado, certo? Você, indivíduo, vai trazer um resultado econômico para a empresa, somando com as suas competências profissionais. Nós chamamos isso de agregação de valor. O quanto você agrega valor para a sua organização. Que tipo de resultado você proporciona. No final da história, no fritar dos ovos, né, o que as empresas querem mesmo é justamente isso, né? Quer encontrar profissionais que reúnam as competências, que sejam alinhados com os objetivos da empresa e que depois essas competências agreguem algum tipo de valor. Produzam algum tipo de resultado, né? Econômico, social, de visibilidade, de nome, enfim, qualquer que seja a estratégia do resultado, mas a ideia de agregação de algum tipo de valor. E aí nós temos aqui os principais objetivos, então, de tudo isso que a gente falou sobre gestão por competências, né? Sempre lembrando o seguinte, gestão por competências não é uma ferramenta de gestão em si, por si só. Ela é mais como uma filosofia, uma maneira, um modelo de gestão do que propriamente uma ferramenta. A gestão por competências vai utilizar as ferramentas de RH tradicional, objetivando o objetivo da organização, uma cultura voltada para resultados, né? Então, você vai gerenciar as ferramentas disponíveis, sempre pensando em que tipo de competências a empresa precisa e que tipo de competências o profissional precisa entregar. Você vai fazer isso usando as diversas ferramentas disponíveis de recursos humanos, dos possíveis, das tradicionais, visando sempre essa adequação, né, do indivíduo em relação à cultura e à estratégia organizacional. Então, envolve ali elementos como vincular entrevistas, avaliações, treinamentos, coaches, remuneração, visão, missão, valores e cultura da empresa. Então, a aplicação de ferramentas de RH tradicional orientadas para uma visão estratégica da organização, sempre pensando no ponto de vista de quais competências são necessárias, né? Identificar as habilidades necessárias para que a organização cresça. Então, você como executor dessa missão, né, de gerenciar competências na empresa, tem que fazer esse levantamento, né, identificar que tipo de coisas a empresa precisa e aí desenvolver através das ferramentas tradicionais essas competências. Então, ou você contrata pessoas que já têm essas competências, ou você treina, você desenvolve, né? Você desenvolve cultura, sempre voltadas para aquilo que a empresa quer. E cada empresa quer uma coisa distinta, diferente em termos de estratégia, né? Quando a gente falou sobre isso, eu dei o exemplo lá de empresas voltadas para mercados de massa, empresas voltadas para inovação, empresas voltadas para serviços, né? Então, depende de onde a empresa se encaixa, né? Elas são diferentes. Até que eu dei um exemplo de computadores, né? Embora notebooks sejam notebooks, né? Você compra um notebook, ele vai para você vai servir para a mesma coisa, né? Mas assim, cada empresa se posiciona de uma maneira diferente no mercado. Então, tipo a Acer, como é que chama aquela outra? A Asus, né? A Positivo, são empresas muito fortes em varejo. Você vai na Pernambucana, ali tem, se comprar você vai ali na Colombo, tem, né? São computadores de massa e as empresas são boas nisso. Elas produzem em grande escala, conseguem colocar aquilo em grandes lojas de varejo, e o objetivo delas é justamente esse. Outras empresas, tipo a Toshiba, a Dell, focam em outros tipos de público, né? Público mais corporativo, com público mais de nicho, computadores
voltados para atividades mais específicas, com outro nível, com outro público e com outra maneira de vender também. Você não encontra tão facilmente isso no varejo. Você tem que comprar aí de representante, de site, embora o produto seja o mesmo, um notebook, né? Mas a estratégia de negócio é diferente. Então, você precisa ver qual a estratégia organizacional e aí o que você precisa desenvolver internamente em termos de competências para que as pessoas se foquem naquele tipo de estratégia de negócio, né? Que é diferente de uma empresa para outra. Comunicar os comportamentos que são valorizados, o que a empresa gosta, o que a empresa quer, que tipo de coisa ela valoriza. Ela precisa saber, as pessoas precisam saber, e para que elas também consigam desenvolver isso com o passar do tempo, né? Esclarecer o foco da liderança. Você, profissional de RH, que está à frente aí do processo de gestão por competências, você precisa do apoio dos líderes de cada setor, de cada equipe, de cada área de negócio, para que eles possam ser a sua voz e o representante seu na implementação e na gestão por competências da sua organização. Sozinho você não vai conseguir nada, você precisa do apoio das pessoas chaves, das lideranças, dos gestores de cada setor, para que essa sua visão, seu modelo de gestão por competências consiga ser implementado e desenvolvido. Focalizar a atenção na qualidade / comportamento orientada para o cliente. Então, o mundo hoje é um mundo voltado para o cliente, de alguma maneira, né? Você não deve pensar somente nos seus processos internos, e sim o que os seus clientes precisam. Os seus processos internos têm que ser eficientes ao ponto de te dar vantagem competitiva, mas o seu foco é sempre o que o seu cliente deseja. Então, aí você precisa alinhar todo o comportamento das pessoas, as competências das pessoas, voltadas para essa percepção de mercado, percepção orientada ao cliente. Eliminar as lacunas, hiatos e gaps de competências. Geralmente a gente faz isso com algumas ferramentas tradicionais de RH. A primeira delas é avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho visa identificar os gaps de competências. E depois os planos de ação, né, orientados pelo treinamento e desenvolvimento de pessoas, para que esses gaps de competências diminuam. Então, que as pessoas consigam desenvolver competências ao ponto de que não exista um hiato, né, entre o que a empresa quer e o que seja oferecido, que esse hiato seja diminuído ou que ele não exista. Então, você precisa identificar, a ferramenta de avaliação de desempenho é importante nesse sentido, e depois os programas de desenvolvimento, com treinamentos constantes, né, para eliminar essa diferença, esse gap, esse ato que existe entre o que você oferece e o que a empresa quer. Desenvolver vantagens competitivas, individuais e da empresa. Então você vai fazer tudo isso para tentar ser diferente e ter um diferencial competitivo. As pessoas serem melhores profissionais e, consequentemente, ela agregar mais valor, entregar mais e, consequentemente, a empresa ter um diferencial competitivo em relação a isso. O fato é o seguinte, pessoal, eu costumo dizer sempre, você às vezes compra numa empresa por causa do preço e você não volta mais lá pelo atendimento. Assim? Então, as pessoas contam muito no processo. É o que mais conta, certo? Não adianta você comprar barato, mas ter qualidade ruim. Então tem que achar um nível, né, um parâmetro onde que seja possível você ser competitivo, ter um diferencial, e esse diferencial pode ser justamente pelo investimento na, na geração de competências, na gestão de competências da sua empresa, tendo melhores profissionais e, consequentemente, eles trazendo para você esse diferencial competitivo. Identificar critérios de seleção para entrevistas e admissão de funcionários. Então, de novo, aqui falando das ferramentas tradicionais de RH, o recrutamento e seleção é chave para
modelos de gestão por competência. Por quê? Porque através do recrutamento e seleção é que você consegue encontrar o perfil profissional mais adequado. Então, quando você for planejar processo de recrutamento e seleção, e você tem como premissa uma visão de gestão por competências, a ideia é, nos processos de recrutamento e seleção, você adotar ferramentas que visem identificar essas competências ou possivelmente talentos, né, que a empresa necessita. Talvez pensar um pouco menos na pessoa função, né, no recrutamento para o cargo em específico, mas também ampliar um pouco essa visão e pensar no que tipo de agregação de valor, que competência nova essa pessoa pode trazer para a empresa e você aproveitar esse talento em outro momento, posteriormente. Né? Estruturar tópicos discutindo uma avaliação de desempenho. Então, usar a ferramenta de avaliação de desempenho como ferramenta-chave no modelo de gestão por competências, sempre visando a diminuição desses gaps, né, de competências, essas lacunas. Né? Então, é uma ferramenta essencial. Treinamento, recrutamento, treinamento e avaliação de desempenho talvez sejam das ferramentas de RH as três que sejam mais aplicáveis quando se fala em modelos de gestão por competências. Tem a remuneração também, né, que é extremamente importante, mas essas três são chaves para você que vai executar isso na empresa, pensar a gestão por competências. Né? Então, eu contrato a pessoa com o perfil que eu quero, eu avalio para ver se ela está respondendo ou se está com carências, e depois eu treino ela para corrigir isso. Né? Então, são coisas complementares, ferramentas complementares da gestão de pessoas, que tem um papel essencial, podemos dizer assim, nos modelos de gestão por competências. Tá? A ideia de uma cultura voltada para um feedback. Né? Feedback nem necessariamente precisa ser um feedback de 360 graus, que é demorado, é difícil de fazer, todo mundo tem que te avaliar, né? E você avaliar todo mundo, e aí, dependendo do porte da empresa, do tamanho, isso é bastante complexo, envolve muita gente, dinheiro, tempo, papel, recursos, né? Mas sempre possível aplicar o máximo de pessoas possíveis no processo de avaliação de desempenho, para que você consiga identificar todas as falhas de todo mundo, né? E essas falhas daí você tenta corrigir depois com treinamento, com qualificação e desenvolvimento. Orientar os gerentes quanto à estratégia e a culturas corporativas, né? Voltando aqui à ideia de saber liderar, né? Utilizar as pessoas, né? Também como um auxílio seu, né? Seu braço direito ali nas atividades. Muitas vezes você não consegue sozinho fazer tudo, você precisa da colaboração das pessoas, e os gerentes, os líderes dos setores serão chaves também para que você consiga implementar qualquer modelo ou visão de competências na sua empresa. Encorajar encorajar a cooperação transfuncional, de colaboração entre cargos, né, entre funções, e não pensar em cargos separadamente, né? Cada um faz o seu trabalho e pronto, né? A ideia é de que exista uma colaboração. Eu me lembro uma vez que eu passei um vídeo para vocês do Google, né? O menininho lá até falou assim, os caras aqui são muito fodas, tal. Quando você precisa de alguma ajuda, os caras estão sempre dispostos a ajudar, tal. Isso é cultura de colaboração, né? Transfuncional. As pessoas, você criar dentro do ambiente empresarial esse desejo, esse anseio e esse costume de pessoas se ajudarem dentro do possível, obviamente, né? Existem coisas que você não consegue fazer ou não sabe, e existem outras que sabem, e aí existe a colaboração entre elas, né? E o grande problema disso tudo é o quanto de tempo que a pessoa vai dedicar a ajudar as outras, né? Às vezes
pessoa tem muita coisa para fazer, tem muitas obrigações, e às vezes ela não consegue fazer essa cooperação. Mas se tem excesso de trabalho, pode ser que tenha alguma coisa errada. É necessário que exista tempo disponível para essa cooperação, essa colaboração, troca de informações, treinamentos conjuntos, né, para que as coisas aconteçam, troca de informações, gestão do conhecimento de uma maneira geral, né, você conseguir fazer com que as informações e conhecimentos fluam ao longo da estrutura organizacional e isso melhore o desenvolvimento das pessoas e dos talentos das pessoas. Guiar as decisões de promoção, reconhecimento e recompensa. Então, como eu falei, talvez a quarta ferramenta mais importante na gestão de competências, né, seja a ideia de valorização e recompensa. Você tem, né, recrutamento, avaliação de desempenho e treinamento, e depois a questão da recompensa. O fato é o seguinte, as pessoas sempre esperam algo em troca, ponto. Tá? A ideia é identificar o que elas esperam em troca, o que as empresas podem oferecer, sempre pensando do ponto de vista da motivação, do engajamento, da colaboração das pessoas. Criar modelos de valorização e recompensa que sejam incentivadores. Né? Porque senão a pessoa faz uma vez, ajuda, colabora tal, e ela não vê retorno naquilo. Entendeu? Daí na próxima vez ela já não quer mais. Então, valorizar o trabalho é um negócio que conta muito. Reconhecer. Às vezes envolve dinheiro, às vezes não. Às vezes envolve só uma valorização pessoal, né? Você falar do trabalho dela, reconhecer o trabalho, elogiar. Às vezes envolve dinheiro, às vezes envolve ceder em alguns aspectos, melhorar ali o horário de trabalho, ceder com folga, enfim, criar ali um ambiente onde seja possível essa valorização e recompensa. O cara entrega bem e tal, precisa de um dia de folga, por exemplo, você conceder. Isso ajuda bastante, né? Ou criar modelos de recompensa baseado em grana mesmo, que conta muito também. Quanto mais você entregar, mais você ganha. Talvez sejam os estímulos mais constantes ali que se pode criar, né? E facilitar o fluxo de pessoas através das áreas de negócio e das fronteiras globais. A interação entre as pessoas, né? Dentro da organização, interação de cargos, rotatividade de cargos, treinamento em conjuntos, workshops de troca de informações, para facilitar o fluxo de informação e comunicação dentro da organização. Às vezes, o seu trabalho é importante para um outro setor. E você nunca perguntou para o outro setor o que poderia ser feito de diferente para facilitar para ele. Quando existe essa comunicação, esse debate, esse treinamento em conjunto, visando a melhoria, às vezes você, modificando algum aspecto do seu processo de trabalho, você facilita o trabalho do outro e o tempo final é mais curto. Né? Você consegue ter mais produtividade, rendimentos, se você tiver essa adequação, né, do seu trabalho em detrimento ou em relação, perdão, com o colega, né, com os trabalhos que dependem do seu. Então, facilitar as áreas de comunicação na empresa, visando a melhoria constante. Ok? Pessoal, por hoje seria isso. Então, primeiro modelo aí de aula. Devo disponibilizar mais algum vídeo para vocês para quarta-feira. E então, tenham aí uma boa semana. Fique com Deus. E aproveite. Hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo. Então, hoje de manhã aqui, cedo. E para poder também almoçar agora na casa da minha sogra ali. E aproveitar o final do dia. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até mais.